pessoal, tudo bem? Beleza? Aqui é o professor Bidu para mais uma aula de Sociologia e hoje com o tema a sociedade e os processos de socialização. Esse é um tema recorrente aí nas provas de Enem e vestibulares sobre a Sociologia, por quê? Porque é exatamente o tema que quer que você entenda que a sociedade ela é um conjunto, né? Ela é um conjunto de indivíduos e essa sociedade influencia e é influenciada por esses indivíduos que as formam, beleza? Então, o grande tema da aula de hoje é socialização. E para pensar o que é socialização, já vamos começar a aula assim, ó. O que é socialização? Socialização é o processo pelo qual indivíduos formam a sociedade e são por ela, pela sociedade, formados. Ou seja, é um grande processo de trocas de influências culturais, é um grande processo de imposições, relações de poder, uma série de elementos que ajudam a formar os indivíduos, e esses indivíduos em comum ajudam a formar a tal da sociedade. E lógico, pensando nisso, essa é uma das grandes funções da sociologia. Se eu pensar que a sociologia, enquanto ciência, é o estudo do social ou o estudo da sociedade, é logicamente essa a grande função da sociologia. Estudar a sociedade, que nada mais é que o conjunto de seres que vivem juntos, definindo um modo de vida conjuntamente. E aí, gente, lembra, a sociedade, ela está pronta quando eu nasci. Beleza? Se ela está pronta quando eu nasci, quer dizer que eu vou receber muitas influências delas. E um dos nossos objetivos na aula de hoje é exatamente perceber essas influências. Tudo bem? Antes de mais nada, não se esqueça, indivíduo e sociedade são diretamente associados. A sociedade, ela é o conjunto desses indivíduos, beleza? E você não consegue diferenciar com clareza onde eles realmente se separam. Por quê? Quando eu penso atitudes de um certo indivíduo dentro de uma determinada sociedade, eu posso tentar analisar, buscar como essa sociedade influenciou esse comportamento. Assim como eu posso pensar, aí por uma outra perspectiva, como que esse indivíduo vai influenciar mudanças e manutenções dentro da sua sociedade. Isso quer dizer o seguinte: se eu pegar o exemplo de uma campanha política, de uma eleição e tudo mais, e você ter eleito um candidato que talvez você não concorde, você tem que entender que a escolha daquele candidato foi feita pela maioria das pessoas. Seja vereador, prefeito, deputado, senador, presidente, a maioria das pessoas votou por aquele cara, beleza? Ou por aquela mulher e tudo mais. Sendo assim, por mais que você não concorde com a escolha, aquela escolha ela é reflexo da sociedade. Talvez por descontentamentos, talvez por novas esperanças, uma série de fatores podem influenciar a escolha desse político. Inclusive fatores econômicos, fatores sociais diversos e tudo mais. Então, a sociedade ela reflete os indivíduos. E o indivíduo ele reflete valores impostos ou conduzidos por essa sociedade. O comportamento humano, gente, diferente de outras espécies que vivem no coletivo, é orientado pela cultura, muito mais do que pelo instinto, beleza? O nosso racional, ele age muito mais do que o nosso instintivo. E o processo que a gente está chamando hoje aqui de socialização vai muito dessa troca de cultura, de influências. E isso é uma característica que nos difere, nos distingue de vários outros animais, de todos os outros animais, que inclusive vivem em comunidade, vivem em coletivo. Tudo bem? Tranquilo isso? E aí, ó, eu tenho que pensar o seguinte: o indivíduo, ele é produto de um sistema complexo, gigantesco de interações. Essas interações ou relações sociais, eu quero reforçar muito isso com você, influencia o comportamento do indivíduo e é influenciado por eles. As mudanças, a medicina, as novas tecnologias, as melhorias de conforto, a classe ao qual eu pertenço, onde eu vivo, o ambiente, tudo isso influencia a minha interação e a minha relação social. As relações sociais, elas são influenciadas por alguns fatores. Destaquei alguns para vocês aqui, ó.
Antes de tudo, cultura. Fatores culturais influenciam a formação do indivíduo e de sua sociedade. Fatores econômicos, religiosos, políticos, pedagógicos e a família também influencia e é influenciada por esse indivíduo. E quando eu coloquei aqui, pedagógico, eu estou colocando isso da forma mais ampla possível, beleza? Eu estou pensando assim, quantidade de conhecimento, qualidade de conhecimento adquirido por um indivíduo na sua formação, onde ele adquiriu, qual é a tipologia ou a ideologia política que foi passada para ele, ou seja, é um processo muito complexo, tá? A ideia religiosa aí, você tem que pensar se ele tem religião, qual é a religião, ela é monoteísta, ela é politeísta. Essa religião, ela foi a partir de um processo de convencimento desde a infância, talvez influenciado pela família, ou foi outro tipo de orientação ou opção religiosa? Olha só a quantidade de coisas que podem orientar aquilo que a gente chamou de interação ou relação social. Sendo assim, o processo de socialização, ele é feito pelas instituições sociais. Eu posso dizer que a família, na formação desse quebra-cabeça do indivíduo, ela é uma grande influenciadora. Eu posso pensar que empresas, a escola, os movimentos sociais e os meios de comunicação também fazem parte desse processo de influência, dessas relações de poder que formam e que socializam o indivíduo. Tudo bem? Então, a socialização, ela é feita de várias formas e de vários fatores, nem sempre ao mesmo tempo. É como se, à medida com que o indivíduo vai nascendo para a sociedade, tá? Quando ele sai ali da barriga da mãe e ele vai começar a receber influências, todos esses processos são aquilo que a gente chama de socialização. Então eu posso dizer que tem a família influenciando, as vivências no bairro, no condomínio, na região, os grupos que ele forma na infância, na adolescência, na vida adulta. A escola influencia. A escola determina, por exemplo, quais conteúdos são os mais importantes para serem estudados. O convívio com os amigos, os meios de comunicação, os grupos de referência, todas essas instituições, todos esses grupos, eles influenciam e fazem parte da socialização de um indivíduo. E aí, o que os nossos clássicos, como é que os autores clássicos da sociologia, eles vão analisar todo esse processo? O que Marx, Weber, Durkheim vão dizer sobre a ideia de socialização? Primeiro, Durkheim, lembra que ele tem uma perspectiva em que a sociedade está pronta e ela se impõe sobre o indivíduo. Então, o indivíduo, na perspectiva de Durkheim, ele está mais preso, ele está mais amarrado, ele não tem muita liberdade. As instituições, a sociedade, fazem uma pressão muito forte sobre ele. A perspectiva de Weber é outra. As formações históricas e as pessoas, elas são um ponto de vista inicial do Weber. Para Weber, a ação social, a ação do indivíduo, influencia a sua sociedade. Então, o indivíduo, ele parte de uma ação. Lógico, ele é influenciado? Sim, com certeza. Weber reconhece isso. Mas esse indivíduo também age e modifica a sua sociedade. Olha só, já Marx, ele vai olhar o processo de socialização a partir da perspectiva da formação de classes e das lutas dessas classes, tá? Lembra que o básico do marxismo aí é a visão sobre a luta de classes. E Marx vai enxergar a construção de uma sociedade a partir dessas classes e da luta de classes que vai ocorrer a partir dessas formações. E aí, gente, para a gente ir terminando aqui, tem uma coisa muito importante. Eu posso dividir a socialização em duas grandes partes. A socialização primária e a socialização secundária. Para ficar fácil para você identificar, pensa comigo assim, Socialização primária é aquela na infância, tudo bem? Em que a família é a maior representante, ela é a instituição mais importante e aquela que mais age sobre a criança. É a família que vai, por exemplo, pegar na mão da criança, levá-la para a igreja. É a família que vai educar, ensinar a falar, alguns comportamentos, primeiras noções de certo e errado. Então, na socialização primária, o papel mais importante aí é o da família. Já a socialização secundária
já é numa fase mais adulta do indivíduo, e você tem uma grande influência das instituições sociais, do Estado, da mídia, de vários fatores externos à família que influenciam esse indivíduo. E, lógico, também vão modificar, moldar. É uma relação de poder muito importante de você perceber. Então, ó, de novo, a socialização ela pode ser dividida entre primária e secundária. A socialização lá na fase infantil